Olá, eu sou Adriana Ramos, gestora integrada da Convivir e Mais, e nós estamos fazendo aqui um Papo do Meio-Dia especial referente à nossa temática de fevereiro, que abordou o tema Não é só no dia 8 de março que nós precisamos falar sobre os direitos da mulher. O que aconteceu é que na nossa segunda semana, nós estávamos com a convidada, a psicóloga Camila Mazzelli, a Soraya Campos, que estava fazendo esse papo com ela, e nós tivemos um problema de conexão, então o nosso papo foi interrompido ao meio. E, na nossa última semana, eu e a Soraya Campos, que fazemos aí um fechamento, né, sobre os papos do mês, nós também abordamos a questão das atividades que nós estamos disponibilizando, que entrará no ar no dia 8 de março, para que as escolas possam se inspirar em boas práticas para reflexão sobre o tema com os alunos, tanto da educação infantil até o ensino médio. Nós tivemos aí a participação, né, a intenção, né, Isabela, da participação da Isabela Espírito Santo, que é psicóloga também, assim como a Camila Mazzelli, a Camila, que é de Araras, né, interior de São Paulo, e a Isabela, que é da cidade do Rio de Janeiro. A Camila vai contar, então, hoje para a gente, né? Vai dar essa continuidade do papo que ela começou com a Soraya, contando sobre a importância da escola institucionalizar boas práticas em relação à temática dos direitos da mulher, para uma política, então, de igualdade de gênero. E a Isabela vai trazer o exemplo, porque, além de psicóloga, né, a Isabela é professora de adolescentes do Colégio SEAT, um colégio particular, na cidade do Rio de Janeiro, e ela trabalha com essas temáticas de convivência inseridas no currículo da escola e, no caso, do Fundamental 2. E ela, então, vai contar um pouco como ela tem, como ela tem organizado esse trabalho diretamente com os alunos e com as alunas. Então, é um prazer a gente poder dar continuidade agora ao Papo do Meio-Dia e pouco, de fevereiro de 2021, aqui da Convivir e Mais. Fala você agora. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês de novo. Camila, obrigada. Isabela, obrigada. O pronto aceite sempre. É muito bom a gente estabelecer parcerias com pessoas que a gente admira, que a gente acompanha o trabalho e a gente sabe, né, de toda a intencionalidade de um trabalho que transforma não só a escola, a cultura da escola, mas também a sociedade. Eu e Camila, na segunda semana, a gente começou, né, Ká, a conversar um pouquinho sobre a importância da escola, refletir com os alunos, né, intencionalmente sobre as questões de gênero, né, do porquê que esse trabalho é importante, por que a gente precisa falar sobre isso. Lembro-me de uma parte muito legal da nossa conversa, Ká, em que você, né, a gente conversava sobre esses brinquedos e essas brincadeiras que são oferecidas e ofertadas às crianças como uma experiência também, né, dessa aproximação em relação ao que é o papel do homem e da mulher, né, esse azul e esse rosa, onde ficam todas essas questões. E uma coisa me chamou muito a atenção, que infelizmente a gente encerrou naquele pedaço, que foi a reflexão que você trouxe sobre o tipo de brinquedo e de brincadeira dos meninos e das meninas, né? Coisas que são voltadas para si, no caso das meninas, para dentro, para esse cuidado, né, em estar em casa, e os meninos o contrário, né? Tudo muito relacionado à conquista, né? A busca por desafios, e acho que a gente pode retomar daqui. Vai ser um prazer te ouvir e saber mais sobre as suas contribuições também dentro das escolas municipais, né? E também dentro da universidade. Obrigada, Ká. Obrigada, eu agradeço mais uma vez, né, vocês, a Adriana, a todos aí da Convivir Mais. É um prazer estar aqui, né? Como eu disse na nossa primeira conversa, eu acompanho, sigo muito vocês e aprendo muito com vocês. O material de vocês é riquíssimo e que contribuição maravilhosa para a educação. Estou a todo momento também indicando para as minhas professoras aqui da rede, né? Que assim, tudo é formação, né? Então, o quanto é importante, a gente vai falar disso, né, de formação de professor, o quanto é importante para esse tema também, mas o quanto vocês contribuem aí com tanto material riquíssimo. Obrigada pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. E foi muito, né, a gente estava o nosso papo estava muito, muito bom, muito gostoso, né, e falando disso, né, então, acho que tentar retomar um pouco, né, porque a gente conceituou toda a questão, né, do gênero, porque é tão importante a gente falar de gênero,
né, estudar gênero, o que é gênero, né, e a gente contextualizou um pouco historicamente também, e no sentido de que o tempo todo a gente está ensinando gênero, né, e a escola é esse ambiente de formação de identidade, é esse ambiente em que o autoconceito, né, vai sendo formado, então falar, né, a gente fala sobre gênero espontaneamente, por isso que essa patrulha toda que infelizmente a gente vive, né, no nosso país, né, a onda conservadora mundial e no nosso país também, né, no sentido de que é perigoso falar sobre gênero. A gente fala sobre gênero o tempo todo, a gente ensina gênero o tempo todo, né, para as crianças, como a gente falou, desde antes de nascer, né, ao vir, né, menino ou menina. Tem um fenômeno que a gente também não falou disso, mas a questão do chá revelação. Do chá de revelação. Né? Eles já são o grande disparador para isso, para já dizer, para traçar o caminho, né, do que vai ser, né, aquela criança. Como é difícil ainda hoje, né? Então, na escola, desde a educação infantil, a gente estava falando dos brinquedos, mas desde a fila do menino e a fila da menina, né? Onde eu estava vendo uma cientista social falando isso, né? A gente, desde pequeno, já sabe qual que é o nosso lugar na fila, né, do mundo. Olha. Né, na fila da menina, então, né, simbolicamente, estar na fila das meninas significa que a gente tem todo aquele papel a cumprir, aquilo que é esperado, né, da gente. Então, desde muito cedo, a gente já está determinado em que lugar da fila a gente já está sendo colocado no mundo, né, desde que a gente vem para o mundo. E os brinquedos, ou inclusive brincadeiras ou atividades que parecem até ingênuas na escola, né? Às vezes a gente vê, o que é coisa de menino, o que é coisa de menino, né? O que é isso, né? Isso está ajudando a formar a identidade, né? Acho que o que é muito interessante quando a gente fala disso, do que é esperado do feminino e do masculino, e quando a gente faz isso na escola com intencionalidade. Eu amo esse conceito né, que vocês trazem muito, né? E quero inclusive estudar mais, né? E que eu tenho que trabalhar muito com né, as minhas professoras também na escola, né? A questão da intencionalidade. Então, assim, né? Dizer o que é coisa de menino, o que é coisa de menina, está formando isso que, né, essa construção dessa autoimagem, está dizendo para essas crianças, né? O que elas podem ser, né? O que elas devem ser, o que elas devem esperar do outro, inclusive. Né? Isso é muito profundo na formação da subjetividade. Né? Então, se é menina, então aquela menina, em sendo menina, ela precisa ser... Então, a gente vem com todos os estereótipos de gênero que a gente falou também, né? A menina é delicada, é sensível, entende melhor o outro, ela, né? A gente tem que tomar cuidado, porque a menina, por ser mais delicada, ela vai sofrer mais, né? E o menino, que é o menino. Então, a gente ensina as crianças o que esperar do outro também, como o outro deve ser, né? Então, aquele que é menino, então ele deve ser forte, ele deve ser bravo, ele não pode chorar. Não pode chorar. Pode chorar, né? Tem uma coisa que é muito interessante, né? Se fosse essa questão naturalizada, né, da questão biológica, se o homem fosse biologicamente, né, menos sensível, né, e se o homem biologicamente ele não pudesse chorar, ele não vinha com canal lagrimal, né? Lacrimal, desculpa. Então, a biologia explica tudo, então não tinha para quê, né? Então ia ter perdido com o tempo, né? Não chora. Então, como essa naturalização é grave, né? Então, o homem e a gente ouve muito isso, né? Mas é porque a gente é mais sensível. Eu não sei se a gente chegou a falar disso também, né? A questão da mulher ser multitarefa, né? Isso, porque a gente consegue pensar. Eu ia falar isso, Camila. Acho que tem isso muito forte hoje, né? A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, o homem não. Né? E aí a gente continua fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e eles começam a fazer menos coisas porque, né? E quando isso é algo cultural, né? A gente só consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo porque culturalmente nós sempre somos exigidas muito mais do que os meninos, né? Então desde pequeno a gente é exigida muito mais essa ideia de que a menina amadurece, né? Eu já não gosto dessa palavra amadurecer que parece fruta. Né? Então a menina amadurece mais rápido e os meninos são mais infantis, são mais... Não, eles só têm tempo de brincar mais, eles têm tempo, né, de ficar mais dentro, de repente, do próprio período que deveria ser, e a gente já começa a acumular responsabilidades. Porque eu acho que existe também, no que você está dizendo, muito forte isso ainda é muito presente, né, do que é de menino, de menina, né, então o homem não chora, tá? Mas ao mesmo tempo, com essa corrente de que as mulheres começaram a se empoderar mais, tomaram a frente do mercado, começaram a se especializar,
e fala, bom, eu posso fazer tudo que eu quiser, então tá bom, já que vocês querem fazer tudo, façam tudo. Então a gente acumulou o que a gente fazia antes com o que a gente passou a fazer agora, né? E o homem não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você não consegue ter um homem que vai fazer, então... Tanto que ainda existe uma frase que me incomoda muito entre as minhas amigas, que é quando fala assim, meu marido me ajuda. Eu nunca permiti que ninguém falasse isso aqui em casa. E eu tenho 2 filhos, meninos, então eu sempre fui a minoria, né? Uhum. E eu sempre falei, aqui a gente divide todo o trabalho. Não tinha essa, eu preciso de ajuda. Eu nunca precisei de ajuda. Não, até porque ajuda, Casa subentende-se que a obrigação está na mulher. é minha. Exato, né? Mas Né? Ele é tão forte, generoso né? que ele ajuda você nas tarefas de casa. Merece até estrelinha. É. E é muito forte ainda isso, né? Meu marido me ajuda como, num tom assim, ainda muito, né? Tem que agradecer a Deus. Ele é muito bom, né? Que sorte eu tive de ter um marido que ajuda, né? E não um marido que simplesmente cumpre a sua função dentro de um lar. Dentro de um coletivo, exato, dentro de um lugar que todo mundo participa, né? É responsabilidade de todos, né? Eu acho que essa ideia de responsabilidade é o que tira esse caráter, né? Dos meninos não amadurecerem, né? De não conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e a gente vai normatizando essas coisas, né? Naturalizando e normatizando, e depois você não sabe aquele negócio do que está sempre fresquinho, né? Sabe aquela ideia? O que vem primeiro, o ovo, a galinha? A gente não sabe de onde começou esse negócio, mas você fica amarrado, né? Não consegue sair disso, né? Mas você teve uma experiência bem bacana relacionada a essas práticas, né? A mudança dessas práticas dentro da escola e também na formação de professores, né, Camila? Sim, o que a gente vê, né, que só a gente problematizando isso primeiro, né, assim, eu acho que pensar nas práticas na escola, o primeiro passo é problematizar isso dentro desse ambiente, né, então é falar, é discutir. Então, o primeiro passo sempre do trabalho, tem, né, ao meu ver, né, como psicóloga escolar, é um trabalho com o corpo docente, né, com a equipe, na verdade, né, com a equipe escolar, primeiro para problematizar, porque a gente está falando de coisas que são corriqueiras, mas e que isso, a questão da naturalização é exatamente isso, né, Adri? Assim, a gente não sabe onde veio, mas a gente sabe que a escola pode ser esse ambiente reforçador de todas essas práticas hegemônicas, assim, né? No sentido de naturalizar e reforçar esses conteúdos, tanto simbólicos quanto práticos, que causam a desigualdade entre os gêneros e a desigualdade que vai gerar, né, todas as violências que a gente vê. Então, assim, a ideia de prevenir a desigualdade de gênero e aí conseguir prevenir, né, violência contra a mulher, não tem como começar isso sem problematizar isso no ambiente com os adultos, né, primeiro, né? Então, claro que o trabalho tem que chegar, né, nos alunos e de todas as idades, mas primeiro esses adultos, o corpo todo escolar, né, desde todos os funcionários, todo o corpo docente, primeiro é falar sobre isso. Eu tive a oportunidade de fazer algumas vezes, né, de reuniões com professores, né, em horário de reunião coletiva e com funcionários também, e sempre é muito rico, porque muitas vezes parece que a gente, né, isso que a gente está falando parece que é algo muito novo no campo da consciência, eu digo, né, assim, do racional, porque quando a gente começa a falar sobre isso, e a gente sabe que grande parte das nossas, né, nossos professores são mulheres, né, então a gente está sempre em maioria entre nós, e o quanto a gente começa a falar sobre essas questões da naturalização dos estereótipos de gênero, das normas de gênero, e isso vai fazendo um sentido assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Esse é o grande insight nosso, assim, olha isso, como é tão naturalizado, quer dizer que a gente não reflete mais, a gente não reflete sobre isso. É uma prática, a gente vive isso, vive fora, vive aqui, faz isso aqui na escola sem perceber. Né? Então, o quanto primeiro é despertar né, o primeiro passo é despertar essa reflexão e essa discussão e um espaço seguro, um espaço, né, continente, um espaço onde as professoras, né, onde todos os funcionários possam se sentir bem para falar sobre isso, para falar sobre as suas experiências, para aí começar, né, introjetar ou incorporar isso que a gente chama de conceito de gênero e o quanto a questão das diferenças podem gerar desigualdade, e as desigualdades com certeza geram violência, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. É bem importante que você está dizendo que
teoricamente, né, na nossa perspectiva construtivista, piagetiana, é o que causa o desequilíbrio cognitivo, né? Então, para você entrar, né, num processo de tomada de consciência, você precisa necessariamente entrar num desequilíbrio, né? Porque o que você está dizendo a gente meio que, né, normatiza, normaliza, né, naturaliza isso, nunca parou para pensar, né? E de repente há aí uma discussão, uma reflexão que faz com que eu entre num desequilíbrio e o nosso organismo tenta se reequilibrar, e quando tenta se reequilibrar, gera uma nova aprendizagem, e isso que transforma a sociedade, né? Muitas pessoas pensando assim, eu começo a, né, me incomodar e falar, não posso achar que isso aqui tudo bem, né? Que falar desse jeito tudo bem. Acho que quando a gente pensa na linguagem, isso fica muito presente, né? Quantos termos a gente usou, ou quantas vezes a gente já não falou, é loira burra, né? Na nossa época de adolescente, se falava isso e ninguém parava para questionar por que você está falando que é loira burra, né? Só podia ser mulher dirigindo. Quantas vezes eu ouvi o meu pai falar isso e, né, nunca parei para refletir. E quanto a gente ainda escuta mulheres hoje, em 2021, que falam, não, mas mulheres dirigem mal. Outro dia eu tive essa discussão num grupo, né, conversando com uns amigos, e eu falei, de onde vocês tiraram esse dado? Existem dados, sim, né? Porque aí hoje também tudo é dado científico, né? De onde vocês tiraram isso? De onde tirou que mulher, quando dirige carro grande, dirige pior? Eu falei, gente, mas de onde saíram essas coisas e como que em 2021 nós ainda temos pessoas que afirmam essas coisas, e mais grave ainda, mulheres que defendem esse tipo de fala, né, que deveriam ser as primeiras a questionar. Então, acho que esse trabalho que você faz inicial com os professores, com os funcionários, né, com as professoras, as funcionárias, é um trabalho de desequilíbrio mesmo, para que eles possam aí estar abertos, né, à compreensão conceitual da importância de se trabalhar isso dentro de um ambiente institucional como a escola, né? Exatamente. É perfeito, né? Exatamente isso, provocar esse desequilíbrio. E eu tenho, todas as experiências que eu tive foram muito positivas nesse sentido mesmo, né? A gente percebe, de ver a hora que é igual em terapia, em psicoterapia ou em psicanálise, quando você sabe, o paciente tem um insight, né? Que a gente fala, que delícia. Né? E é muito interessante, porque é só a partir daí que é possível refletir sobre a prática, né? E falar num ambiente bastante feminino no sentido de serem, né, mulheres, também faz diferença, porque aí a gente fala do mesmo lugar, tem o lance do lugar de fala, e que a gente se entende muito, né, muito bem. É muito interessante trabalhar gênero com professoras, né, principalmente com as professoras. E porque a gente tem muito isso, né, Dri, você está falando de falas, né, são falas extremamente machistas, que a gente ainda, né, a gente não se conforma que ainda, né, em 2021 elas acontecem, e muitas, né, que ainda vem de mulheres, né? E a gente estava falando, acho que exatamente disso, quando a gente interrompeu, né? Que a gente, né? Todo mundo, na nossa geração, ainda a gente nasceu nesse caldo machista, né? Série grave, né? Essas gerações, tá lindo de assistir, né? O quanto a desconstrução e tudo mais. Mas então nós, mulheres, né? Mais velhas, cristalizadas, né? Coisas que são concepções cristalizadas e que, de fato, se a gente não tiver na escola um lugar para promover essas reflexões, e acho que é fundamental isso, né? Isso a gente defende muito aqui pela Convivere, pelos nossos estudos pelo GPEM, porque se eu quero que um professor trabalhe de uma forma cooperativa e ele é muito autoritário, primeiro eu preciso desconstruir essa ideia de autoritarismo dele, para que depois ele possa compreender a necessidade de um ambiente sociomoral mais cooperativo. E isso serve para qualquer temática da convivência, né? Se eu quero que, de fato, o meu professor provoque desequilíbrios nos alunos a partir de um diálogo, de uma reflexão, de uma aula, né, do conteúdo, qualquer que seja o conteúdo, né, que ele esteja ali discutindo, ele tem que minimamente ser, né, esse problematizador, e para isso ele tem que estar livre dessas amarras, porque senão as pessoas não dão aquilo que elas não têm, né? Quer dizer, se eu tenho ainda um pensamento extremamente machista, é muito difícil eu posso ter uma aula muito bem organizada. A gente vai disponibilizar agora essas aulas pelo site da Convivere. Mas se ainda na minha concepção é muito machista, vai ser muito difícil eu conseguir provocar os desequilíbrios necessários de uma reflexão, né, sobre uma temática. Então, eu preciso começar mesmo, né, desconstruindo, né, esses preconceitos que existem, né, na nossa cultura, na nossa formação, na nossa educação, para que aí sim ele possa desenvolver um trabalho mais efetivo, né? Sim. E
é essa a ideia, e um trabalho contínuo, né, Adri? É um trabalho de formação mesmo, né? Porque quanto mais cristalizado, mais difícil vai ser essa desconstrução, mais demorada, mais sofrida, né? Também a gente pode dizer, né? Porque é sofrido, né? O sujeito tem que rever questões que estão muito cristalizadas, né? A gente não diz que né, uma mulher é machista, né? Porque a gente fala assim, tem muita mulher que é machista. É impossível uma mulher ser machista, porque o machismo é um sistema de opressão, né? A mulher reproduz o discurso machista, né? É a reprodução. Reproduz, mas né, a gente vê muito isso. O patriarcado faz isso com muita facilidade, está tudo na mão, assim, né? Então a gente realmente reproduz, né, sem perceber, então precisa, né, da desconstrução. Então eu acredito muito nesse trabalho contínuo, né, uma formação realmente continuada com os professores, para existir esse espaço na escola, para que possam se problematizar e tudo mais, para pensar na desconstrução, para aí sim o professor conseguir pensar, repensar a prática e poder colocar, né, trazer para suas aulas todos esses conteúdos. Então, como prática, primeiro trabalho com os professores, com os funcionários. Eu trabalho atualmente na educação infantil, eu atendo escolas da educação infantil. Então, a gente trabalha muito de perto com o monitor, né? O monitor está muito com os pequenininhos. Merendeira de escola municipal, gente, elas têm um poder, né, na educação, elas têm uma função tão bonita na educação. Então, trabalhar com o pessoal, né? Porque assim, eles alimentam as crianças, né? E simbolicamente é muito poderoso. Então, elas têm um vínculo com as crianças. Então, muitas vezes a gente consegue, com merendeira, com monitor, com a senhorinha que recebe as crianças, né, no portão. Então, todo mundo tem que participar. E aí a gente vê até, né, mulheres mais velhas, né, de outra geração ainda, é mais difícil. Então, esse trabalho tem que ser contínuo para que realmente isso possa acontecer, esse ambiente possa ser um ambiente, né, promotor de igualdade de gênero e não, né, o contrário que a gente tem visto. E a partir daí, né, desse trabalho, o trabalho com, né, com os alunos, né, os professores têm possibilidade de criar, e aí eu acho também, né, o que a gente acredita muito, né, na potência do professor e na autonomia dele, a partir, né, da sua desconstrução, e ao conhecer a sua sala de aula, conhecer muito bem os seus alunos, e aí poder, né, criar conteúdos, né, ou, né, utilizar de ideias, né, pouco prontas, mas com sentido para a sua turma, né, que aí faz mais sentido, né, não que venha algo pronto, né, como muitas vezes a gente vê, vem lá de cima da secretaria, um monte de, né, de ideia, e o professor tem que colocar em prática. Primeiro, sem a desconstrução do professor, nos parece pouco provável que esse trabalho seja efetivo. E depois, sem autonomia do professor para poder falar, é assim que eu sei fazer, e a minha sala vai entender assim, e é esse tipo de instrumento que eu sei usar e que eu posso usar, também ficaria pouco efetivo. Então, o segundo passo seria ajudar a construir junto com eles, mas a partir da autonomia dos professores, poder construir material, ideias, né, práticas, né, assim, transversais nas suas, né, daí sim na sua prática mesmo da sala de aula. Então é mais ou menos por aí que a gente segue. E essa, né, troca é importantíssima, né, Ká? A gente que tem, né, o programa de convivência ética nas escolas e a gente acompanha todo esse trabalho, né, desde a formação também com os professores, gestores, mas a gente também inclui, né, os colaboradores, os funcionários da escola. Então, isso é muito importante, faz muita diferença. E a perspectiva, olhar para essas perspectivas todas, né? Então, quem é essa merendeira? Né? Quem é essa pessoa que está diariamente com a criança, cuidando desse corpo, né? Alimentando, fazendo a troca, a higiene, né? Então, tudo isso é muito importante, né? E a gente de um monte, né? Eu acho que esse é o grande aprendizado para todo mundo. É a troca, é o trabalhar, né, com comunidades, né, e fazendo de fato essa troca, muito importante mesmo. E tem um ponto que você traz, Camila, que acho que a gente poderia dar o gancho, inclusive para a Isabela, que é quando esse professor ele é protagonista, né, desse trabalho com os alunos, né? E ele dá o protagonismo aos alunos, mas ele é protagonismo no sentido de pensar essas atividades, de pensar a melhor forma de abordar. E a gente tem feito inúmeras críticas, né, a esses materiais prontos que muitas vezes, né, estão nas escolas de socioemocionais. E a gente tem excelentes materiais que são bons, né, que foram bem pensados. Eu assisto muita aula de professor, né, principalmente aula de convivência, aula de relações, enfim.
né? Essas aulas que tratam dessas temáticas. E eu já assisti aulas com materiais em que o material era bem ruim, a atividade era ruim, e o professor transformou numa discussão excelente, né? E já assisti aulas em que o material era muito bom e o professor empobreceu completamente a discussão, né? Então, acho que a gente pensar que é importante essa formação desse professor, né? Uma formação, como você disse, continuada, consistente, né? Esses espaços de compartilhamento de boas práticas, mas principalmente esse espaço de autoria, né? E essa autoria na parceria ela é bem importante, né? E aí eu queria falar então com a Isabela, lá diretamente do Rio, aquela cidade que a gente ama, né? A gente tem que reforçar isso aqui. O pessoal de Brasília vai ficar bravo, mas eles sabem que eu amo o Rio. Não que eu não gosto de Brasília. Mas Goiânia também. Eu tenho os meus verdade. goianos, hein? Mas a Isabela que entrou... Então não vou dizer que eu estou aqui olhando para o Cristo, tá bom? Não vou Ai, dizer. que inveja! Cristo Redentor. E esse cheiro de ar quente, eu adoro quando eu desço no aeroporto e entra aquele ar quente, assim, eu acho maravilhoso aquilo, maravilhoso, maravilhoso. De vez em quando, é bom. Queria agradecer muito você ter se disponibilizado, assim, prontamente entrar na nossa live para conversar, para compartilhar uma boa prática. Isso que a Soraya disse, é isso que a gente de fato acredita, né? Então, a ideia do novo Papo do Meio-Dia é que o último do mês a gente abra mesmo para que cada vez mais pessoas se encorajem a contar aquilo que fez, né? Porque pode inspirar outros professores, outros gestores, enfim, né? Então, eu queria que você contasse aí o que você ia contar para a gente na nossa última live, que a conexão aqui nos impediu. Então, eu sou psicóloga e no SEAT, que é uma escola particular aqui no Rio, Centro Educacional Anísio Teixeira, é uma escola construtivista e que sempre teve no Fundamental 2 uma aula que se chama tutoria. Então, eu sou professora de tutoria, eu trabalho com alunos do 6º, 7º, 8º e 9º ano, uma aula semanal em cada turma, em que eu faço assembleias de turma com os alunos, onde a gente faz todo o processo de uma prática democrática, a gente estabelece as regras eleitorais, a gente escolhe os representantes de turma, a gente pensa nas funções, eles defendem a candidatura e a gente faz um fluxo, né, onde as questões que são discutidas em assembleia são questões também encaminhadas para que cheguem à coordenação ou aos professores, e isso tudo é dialogado. Então, assim, nas assembleias a gente discute questões que acontecem na escola, e muitas vezes acontecem questões na escola que tocam as alunas nesse ponto, né? A gente pode dar exemplos de coisas cotidianas e que você veja que tem uma ambivalência, né, em todos nós, de certa forma, de que, quando a gente fala em alguma coisa que é estrutural, mecanismos, né, relações de poder que são estruturais. Então, por mais que seja uma escola com professores muito bem antenados com essas pautas, aparecem também, e alunos também, com suas respectivas famílias, aparecem nas assembleias questões de conflitos entre eles que passam pelas questões de opressão, de desigualdade, né, e que isso pode ser pautado numa assembleia, quando é alguma questão relacionada ao convívio, alguma coisa que diga respeito ao ambiente escolar, mas também fazemos rodas de conversa sobre pautas que eles escolhem. Então, por exemplo, o machismo, o feminismo e todas as outras, muitos recortes são discutidos, e notícias também. Tem vezes que a gente discute um crime que aconteceu contra uma mulher, e elas querem discutir sobre isso, né? Então, a gente vai fazer um debate sobre essa questão e a gente vai poder problematizar. Uma coisa que tem um espaço interessante lá no SEAT, construído, pedido, demandado pelos alunos, pelas alunas, especificamente pelas alunas, que é o grupo Elas. É um grupo que acontece às segundas-feiras, escolhidos por elas essa data, na hora do recreio. Então, as meninas se reúnem e elas conversam sobre questões relacionadas ao feminismo, para elas poderem entender as questões. Elas conversam sobre menstruação, elas conversam sobre assédio, elas conversam sobre uma série de questões que elas entendem que é importante. Só que, às vezes, isso acaba se desdobrando numa questão que aparece na assembleia. Então, às vezes, eu chego e as alunas falam: Isabela, a gente pode hoje fazer uma assembleia porque a gente quer discutir uma questão que apareceu no Elas e que a gente, enfim, não conseguiu dialogar isso bem, a gente não conseguiu
ver a melhor forma de conduzir. E teve uma vez que foi muito interessante, que os alunos, alguns alunos pautaram na Assembleia por que os meninos não podiam participar do Elas, né? Porque eles começaram a perceber que, bom, eles não estão no lugar de fala quando esse é o assunto. Então, tinha também, às vezes, um sentimento de que eu não tenho direito de falar nada, eu não posso pensar sobre isso, né? E muitas vezes as meninas também falavam, você não pode falar, essa questão não te compete, não é? E aí se discutir também o que é isso que se fala, né, sobre esse lugar de fala, mas eu achei interessante a reivindicação dos alunos de poderem participar do Elas. E elas falaram, não, mas isso é um espaço nosso. E aí eles ficaram de negociar se esporadicamente eles poderiam participar, porque eles começaram a dizer o seguinte, a gente está ficando para trás, a gente não sabe assim, mas o que a gente pode, o que a gente não pode, a gente fica pisando em ovos, é alguma coisa que a gente falou, você, não sei o quê, isso em vários espaços, não na escola apenas, né? Então eles querendo assim poder entender o que é isso, né, que está sendo dito sobre o posicionamento dos meninos, né? Também foi uma demanda de muitos pais em reuniões de pais sobre isso, como é que a gente pode cuidar para a construção dos meninos, né, numa sociedade que se pretende se desconstruir acerca de um discurso machista e de práticas machistas. Então, isso é um episódio interessante, assim, que eu acho que demarca a necessidade de meninos estarem incluídos nessa discussão também, para que não ficasse para que não venha a ser uma coisa acusatória, por exemplo, né, porque voltando à questão da ambiguidade, nós nos deparamos em alguns momentos com ambiguidades nossas, né? Então, eu vejo pessoas que defendem as pautas com muita veemência, mas em alguns momentos elas fazem um determinado comentário, ops, escorregou, né? Em alguma coisa. Outro dia eu posso relatar alguma coisa que eu escutei outro dia num grupo, né? Em que uma pessoa falou assim, pô, mas as mulheres são muito escandalosas, né? Assim, porque os homens conseguem dialogar com tranquilidade, eles cedem mais com facilidade, as mulheres são muito escandalosas. E na mesma hora, uma outra falou assim, as mulheres são mais escandalosas, os homens são ótimos, eles que fazem todas as guerras, eles são viris, essa. Então, assim, como se... vamos ponderar isso aí. Então, eu acho que a gente ter esse tipo de intervenção, né, mas que não seja uma intervenção no sentido de vigiar os passos, né, e de apontar dedos, eu acho que é legal, assim, buscar sempre uma reflexão, e aí desde pequenos. Então, eu sinto que essa escola é uma escola que abre um espaço privilegiado de discussão sobre essas pautas, sobre as questões, sobre as ambivalências, e eu achei muito bacana, era isso que eu queria relatar, quando os meninos começaram a reivindicar a poder fazer parte dessa discussão também, né? Nem que fosse para ouvir, e eu me lembro, agora eu lembrei bem, as meninas até falaram, primeiro acho que vocês participarem, vocês vão lá para ouvir, vocês não vão falar. E eles... Isso que você está contando vai ao encontro do que eu conversei com as meninas na terceira semana. Exatamente o que eu ia falar. Colégio Rainha da Paz, que elas contaram como foi, né, a construção do coletivo feminista, e quando os meninos pediram para participar e usaram exatamente, é um colégio de São Paulo, os meninos usaram exatamente os mesmos argumentos que os do seu colégio, né? A gente também tem coisas que a gente não sabe mais como é que se posicionar, tá? E eles também foram para escutar. Então, eles começaram a participar, então tinha encontros que eles não iam, encontros que eles iam, mas eles começaram muito mais numa escuta e depois eles começaram a debater e discutir as temáticas também. E, inclusive, eu achei muito bacana um relato da Letícia, que ela conta, em algum momento, eles começaram a levar questões que, para eles, com a masculinidade tóxica, né? A gente também não pode ser sensível, a gente não pode, né? Se a gente tem determinada atitude, as meninas já acham que a gente é gay, é homossexual, né? Então, ou você é de um jeito ou você é de outro. Então eles também começaram a levar questões que incomodavam eles, né? E acho que isso que você falou é fundamental, Isabela. Num espaço que não é de apontar o dedo, né? Senão fica um espaço de embate, né? Mas num espaço reflexivo, de troca, de eu poder pensar um pouco sobre um assunto de uma forma, ouvir o que você tem a dizer, o que a Camila falou agora, a mulher não é machista, né? A mulher, ela reproduz um discurso machista. Isso é importante, né? A gente colocar uma ideia como essa, que às vezes você não tinha parado para pensar sobre isso, e a gente vive falando, tem muita mulher machista, eu falo isso, né? Constantemente eu falo isso, não vou falar nunca mais, Camila,
Foi o último dia. Eu acho Eu aprendi isso com a gente... Camila recentemente, viu, Adri? A gente reproduz o discurso machista. Sim, então, mas são coisas que a gente não para pensar. Eu acho que isso que você trouxe, Isabela, né? Então, ter esse espaço na escola, já garantido institucionalmente, né? Mas um espaço, se não tivesse espaço de assembleia, talvez eles nunca pudessem levar, né? Claro, a escola às vezes tem outros espaços, mas pensando, a assembleia, ela institucionaliza como um espaço garantido que eu posso levar turmas do grupo que estão me incomodando e que eu acho que o grupo pode tentar resolver coletivamente isso, né? Eu acho que já existe um fluxo, eles já entendem, assim, que isso aconteceu, vamos levar para a Assembleia. Já existe um fluxo, sabe? Endereçar para aquele validado, espaço, né? É validado. Endereçar para aquele espaço a discussão. Sim. Desculpa, te interrompi. Você também me fez pensar, enquanto você falava, também fazendo um link exatamente com a live que a Adriana, né, com o papo que a Adriana teve com as duas meninas lá do Colégio Rainha da Paz, e hoje, de novo, a gente falou um pouquinho sobre isso no Papo do Meio-Dia, que o quanto é importante a escola, né, apoiar. A escola se reconhecer, né, como cumprindo o seu papel social, né? A importância da gente trazer para reflexão, a gestão apoiar e dizer assim, olha, falaremos sobre isso, pensaremos sobre isso, né? Trazer como pauta necessária. Então, é muito bacana a gente também ouvir depoimentos de pessoas que estão em locais, em escolas, que validam esse espaço de diálogo, de reflexão, né? Então, acho que é muito importante a gente destacar isso, porque a gente acaba tendo um discurso também de que a escola, olha, nossa, nunca apoia, é difícil, todo mundo tem medo, e nem sempre. Então, a gente tem aqui, já 2 depoimentos, né? A gente conheceu, teve a aproximação com 2 escolas que apoiam e que a gestão acompanha todo esse trabalho junto com os professores. Acho que é legítimo, né? Um espaço, né, que é legitimado, não só pelos alunos, também pelos adultos que apoiam. Né? Eu sempre, toda vez que algum grupo de meninas quer montar um coletivo feminista, dá aquela polvorosa, nossa, fica todo mundo, e agora? O que vai acontecer? Né? Tem todo um... Né? Porque os coletivos feministas são mais, né, comuns, né, vamos dizer assim, dentro da universidade, né? E quando vem para a educação básica, e cada vez mais tem vindo para a educação básica, que bom! No depoimento da Letícia e da Maju, elas contam, inclusive, que a inserção da Maju foi justamente porque ela era do 8º ano, ela era da equipe de ajuda, que é uma outra prática, né, de protagonismo, e ela, então, foi levar questões para o coletivo, e a professora disse, você não quer participar de uma reunião? Mas eu sou do 8º ano. E aí foi por conta dessa interlocução dela com a professora e com a questão da equipe de ajuda que o coletivo ampliou, saiu das alunas do médio e passou para as alunas do Fundamental 2 também. Né? E depois passou para os alunos, para os meninos, e depois para os professores, para as professoras, para os funcionários, aí ficou aberto. Né? Então, tinham espaços que são só delas, né? Mas tem esse espaço de discussão com a comunidade como um todo, inclusive de mães que participam, né, que podem ir. Isso é muito bacana, né? Eu até queria perguntar aqui para a Isabela também, desculpa interromper talvez o fluxo, mas isso de esse caminho para a escola legitimar, eu acho que é para todas aí vocês, porque realmente ainda é uma dificuldade nossa, assim, aqui da rede, a gente sente, porque, como a Adri falou também, né, falar do espaço no coletivo feminista na escola normalmente assusta muito. Então, esse caminho que a gente falou anterior, de desconstrução, né, de toda a equipe, das professoras, tem que começar mesmo por aí, né? Porque senão as meninas nunca vão conseguir esse espaço legítimo, né? Um espaço realmente que elas possam, né, reunir e, enfim, protagonizar isso. Então, esse caminho deve ser o mais difícil mesmo, né? Me parece sempre mais difícil fazer com que a escola legitime, né? Que faça parte da cultura escolar promover esses espaços, né? Então, eu até queria saber um pouquinho da Isabela, como é que foi, se você acompanhou esse percurso, quando você entrou já existia esse espaço mais instituído, assim? Já existia aula de tutoria, eu entrei porque eu, como psicóloga, já trabalhava numa outra escola que fazíamos debates, né?
e estudei muito assim, sobre como se faz uma assembleia, muito interessante. Então, assim, até quando aparecem essas pautas, a gente pode discutir essas questões com essa perspectiva, que a gente discute as situações e nunca pessoas ali do ambiente escolar. E isso pode aparecer com questões que aconteceram. Já existia, então já existia aula de tutoria, já existia o grupo Elas, e eu, obviamente, fui dando lá o meu tempero a essa condução, tenho feito isso. Agora, é uma escola, assim, que ela é uma escola democrática, ela é uma associação de professores, eu hoje sou uma professora sócia também dessa escola, e a gente discute tudo em assembleia. Então, é alguma coisa que a gente está habituado e a gente também banca um pouco isso, né? A importância de tudo ser construído coletivamente. Então, a gente discute coisas assim, pensando o que é melhor para o coletivo, não as suas vontades pessoais. Às vezes, a gente tem que ceder as nossas vontades pessoais em nome do que é melhor para o coletivo. E isso é em todos os aspectos, né? Então, isso já existia, essa demanda já existia. Queria só... já existia instituído esse espaço, tá? Não foi mérito meu, foi uma sorte minha conseguir a vaga quando eu estava uma psicóloga saindo. Eu estava de olho nessa escola já há muito tempo, já estava lá fuçando, minha antena já estava ligada e consegui essa vaga e entrei. Uma coisa que eu acho só que queria acrescentar é o seguinte, que tanto no grupo Elas e em várias discussões também aparece, que começa a aparecer também os alunos, transgêneros, agêneros, não binários, né? Então, que talvez em outras realidades vão olhar para isso, sim, assustados. Porque eu gostei muito do que vocês falaram, do que a Camila também falou, como assim se assustar quando discutir questão de gênero? A questão do gênero poderia não ser pensada até um tempo atrás, mas ela já estava instituída, ela já estava colocada quando já está pré-determinado o que é ser menino e o que é ser menina, né? Mas assim, parar para pensar nisso e que parece, agora tudo é gênero, não, já era, né? Só que agora a gente quer pensar, a gente quer ver até que ponto a gente acha isso legal e tal, uma série de coisas. Então, e aí começam também a aparecer o espaço para os agêneros, transgêneros, apareceu questões do tipo assim, qual banheiro que eles vão usar? E lá tem um espaço de banheiro que não era nem para menino nem para menino, e aí, bom, então eles podem usar esse banheiro, que é um banheiro individual, né? Que não é coletivo. Então, assim, também tem essa expectativa. Agora, lá, por exemplo, tudo pode ser discutido. Tem alunos que já discutiram. Eu quero discutir na assembleia poder fazer educação física de top ou de sutiã. Porque os meninos, quando estão com muito calor, tiram a blusa. Por que eu não posso? Estou morrendo de calor, quero tirar a blusa também. Mas isso pode ser discutido, isso pode ser pautado, isso pode ser encaminhado para a coordenação, e isso vai ter uma problematização e uma devolutiva e um entendimento coletivo do porquê sim, do porquê não, como é que... e os acordos. Então, acho que isso estabelece um fluxo. Entendo, acho que talvez a sua pergunta, Camila, imagino eu, você é psicóloga também da prefeitura, da rede aqui, municipal do Rio de Janeiro, que tem, assim, configurações mais cristalizadas, assim, né? Estranhamentos, como se pretende trazer essas questões, né? Se falar disso, é como se fosse assim, lá vem aquela galera radical, né? Então, por isso que eu gostei dessa sua fala, e vou passar a usar como uma intervenção. Não, a questão de gênero já existiu, sempre existiu. Só que acho que tem essa questão, né? Não sei se, desculpa, se é uma característica, pode ser assim no serviço público, no sentido de que, né, tem uma questão da política atual. Então, assim, agora que a gente acabou de passar por, né, por eleições municipais, e aí muda essa gestão, e aí tem essa visão, e isso vem tudo muito pronto, né, das secretarias, e aí nós temos funcionários que estão há muitos anos no mesmo local. Então, tudo isso, eu penso que contribui, né, para essa cristalização. E aí é muito mais difícil, sempre parece que, né, a gente vai falar sobre gênero, né, todas essas questões, sempre parece que é algo, né, sempre causa um estranhamento, porque parece que é algo um pouco demais, né? A gente não precisa falar sobre isso aqui. Né? Então, a dificuldade maior, e daí quando a gente, né, ouve essas práticas, né, maravilhosas aí já instituídas, né, dessa maneira que já faz parte realmente, né, da cultura da escola, realmente dá muita esperança, assim, da gente poder também instituir em outros espaços, né, nos espaços também da educação pública. Né?
E aí vou dizer um pouco da minha experiência e do papo que eu tive com as meninas lá do Rainha, né? Elas falaram que elas começaram pequenas, né? A escola deu, como disse a Soraya, a condição, deu espaço, tá? Vocês podem fazer, né? A gente vai disponibilizar, né? Vamos legitimar esse espaço como um espaço garantido. Viabilizar. Mas isso foi sendo construído, desconstruído, né? E aí, da minha experiência em outras escolas que têm coletivos feministas, é muito parecido, né? Então, começa com uma iniciativa, normalmente de alunas do ensino médio, depois vai para o Fundamental 2, depois abre para os meninos. Então, acho que tem que ter essa, né, essa legitimidade, né, institucional, mas claro que, no caso do exemplo da Isabela, ela está num ambiente privilegiado, né? Já num ambiente de uma escola mais democrática. Mas a gente tem visto que em ambientes, às vezes, de escolas que são mais autoritárias, vamos dizer assim, né? Nem sei se eu poderia dizer isso, mas né? Menos democráticas, acho que seria melhor, menos democráticas, essas ações de protagonismo dos alunos contribuem para ampliar a democracia dentro da escola, né? Então, acaba sendo um fator de startar mesmo, de eles começarem a pensar, a se posicionar, né? Eu trabalho com as equipes de ajuda, a gente vê muito isso, né? As escolas têm muita vontade de ter esse trabalho do protagonismo para trabalhar com bullying, com as questões dos conflitos, para dar esse protagonismo aos alunos, e às vezes a escola não é tão democrática, né? E a gente já teve experiências contrárias, de escolas mais democráticas que tiveram mais dificuldade em implementar as equipes de ajuda do que escolas menos democráticas, e as menos democráticas se tornaram mais democráticas depois desse trabalho instituído há 2, 3 anos. Claro, porque leva tempo, né? Acho que isso é importante, né? A gente entender que é uma construção e que em educação as coisas levam tempo e precisa de uma constância. E aí na educação pública a gente realmente tem um problema, porque com essas trocas, principalmente quando é municipal, estado, né? Então aí troca, e aí de repente vem um decreto, acaba tudo e começa uma outra coisa, e aí não ter essa continuidade, não dá tempo desse fluxo, né? Que é importante de aprendizagem acontecer naquele tempo, porque quando começam a acontecer as transformações culturais, de mudar a cultura da escola, tem uma mudança radical e aí volta tudo para o que era antes do outro governo, ou isso aqui não pode falar mais. Isso realmente é uma perda que a gente tem no sistema do Brasil, né? O público do Brasil, da educação do Brasil, né? Antes da gente encerrar, posso fazer uma sugestão? Bem rapidinho, se vocês toparem, acabou de me vir aqui a ideia. Uma palavra-chave para a gente fazer o fechamento aqui, dizer o que fica de significativo para cada uma de nós, mulheres, desse papo que a gente teve, desse mês, né, em que a gente, não só no dia 8 de março, a gente fala sobre os direitos da mulher. O que vocês acham? Topam? Claro. Então, vamos lá. Para mim, fica o rompimento do ciclo da violência. Para mim, fica encontro. Nós não somos a Fátima Bernardes, mas eu acho que é muito legal isso, porque a gente está fazendo um papo do meio-dia diferente em função dos problemas que a gente teve nos 2, né, papos, por conta de conexão, e acabou sendo um encontro muito fortuito, né, da gente poder juntar a Camila com a Isabela, né, totalmente sem querer. Sorte a nossa. Sorte a nossa. Tá vendo? A internet, o ao vivo, também trazendo benefícios que a gente nem... Também traz. A gente imaginar que essas lives que dão tanta dor de cabeça poderia proporcionar um encontro tão bacana como esse que a gente teve hoje. Legal. Camila, Isabela? Eu gosto, né? Acho que a palavra encontro, e nós 4 mulheres aqui, me vem a palavra, né, que hoje está sendo tão usada, que eu acho, né, em essência maravilhosa, que é a sororidade, né? A gente está aqui, né, por ser mulher, e a gente pode falar, né, e poder falar disso, poder falar tanto da questão da igualdade de gênero, que isso nos toca de uma maneira completamente diferente do que toca, né, os meninos e os homens, e a gente também, tenho certeza que a gente está aqui hoje porque, né, isso a nossa realidade nos levou a estudar e a trabalhar aqui também, né, com tudo isso. Então, sempre penso na palavra sororidade como algo para a gente levar para a vida. E a gente estava falando de uma questão pessoal, né, no começo, né, Sô, porque a gente não precisa falar aqui. Não, vem ao caso. Também tem limite, mas que é o conceito que a gente ainda vê quando a gente fala que a mulher reproduz a cultura, né, o discurso machista, é que a gente ainda não chegou nisso mesmo, né, da questão de quanto a gente
juntas, né? Quando a gente é muito mais forte juntas, e a gente vai chegar lá, né? Acho que a geração nova nos inspira, né? A gente vê essa coisa dos coletivos feministas nas escolas, é muito, muito inspirador, né? Então, a gente vê desde muito cedo as meninas com esse conceito muito mais apropriado do que a gente, né? Nessas outras gerações. Então, eu penso nessa palavra para juntar aí tudo isso que a gente conversou. Olha, eu penso em construção. Construção é uma palavra que eu gosto bastante, que eu acho que estamos sempre aí trabalhando, construindo, e também no sentido da forma como a gente fala, eu acho que é legal a gente ter formas construtivas de comunicar o que a gente pensa. Eu acho que toda essa dificuldade também que muitos meninos e muitos homens hoje também alegam também sobre isso. Homens já fazem rodas de conversa para discutir, né? Essas questões, então acho que estamos em construção, nada está dado, né? E a gente está aí buscando, acho que são concepções que eu gosto. E democracia também é uma palavra muito cara para mim. Para mim também, ampliação dessa democracia, né? Que bom, que alegria. Muito. Eu queria agradecer muito vocês. Eu também, muito. Disponibilizar mais um pouco do tempo de vocês para poder fazer esse papo com a gente hoje. E para fechar agora de verdade, então, fica o convite também para você, Isabela, e você, Camila, dia 23, né, Adri, de março, a gente tem aí uma live internacional, em que a gente vai fazer, né, um fechamento, né, para celebrar mesmo a discussão tão valorosa, tão importante que nos é, né, falar sobre a importância da escola, trabalhar e refletir sobre a igualdade de gênero. A gente vai receber a Nath Alonso, é uma super parceira da Convivere, alguém muito, né, que estuda muito, está muito envolvida também com a questão dos direitos da mulher lá na Espanha, e a Flávia Vivaldi, que também é uma consultora da Convivere também, que está sempre muito engajada nessas questões que envolvem a escola também. Adriana. Eu vou ter o prazer de mediar, né, esse papo, dia 23, então, de março, 7h30 da noite. 7h30. No nosso canal do YouTube e também transmitida na nossa página do Facebook, e é uma live certificada, então quem quiser faz a inscrição pelo Simpla, semana que vem a gente já vai divulgar. Tudo gratuito. E as pessoas recebem a certificação. Acho que vai ser um ótimo papo. A Nath é expertise em literatura infantil e o trabalho de gênero na escola com as crianças. Eu acho que vão ser grandes contribuições. A Flávia também tem aí uma experiência, né, no ensino público, foi secretária de Educação de Poços de Caldas, vai trazer também contribuições bem importantes sobre essa temática, e eu vou ter esse prazer de mediar. E, além disso, a gente tem já, vamos anunciar, né, Sô, o nosso Papo do Meio-Dia, o tema de março, vai ser sobre clima escolar, que é uma temática que a gente tem estudado muito pelo GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral. Agora também estamos estudando pelo Núcleo de Pesquisa do Instituto Veracruz, né? Então, enfim, estamos ampliando aí os estudos sobre clima escolar, sobre a importância, então, de um clima escolar positivo, né? E, claro, a qualidade das relações, ela influencia muito no clima. A gente sabe, diversas pesquisas nacionais e internacionais mostram que os alunos, eles aprendem mais os conteúdos quando eles estão num ambiente em que o clima é positivo, né? Isso parece óbvio, mas não é. Então, a gente vai ter aí 3 pessoas bem importantes, que são estudiosos do tema, são todos nossos consultores. Na primeira semana, a semana que vem, eu vou conversar com o Adriano Moro, dia 3 de março, no primeiro papo do mês. Ele é um dos criadores do instrumento que nós fizemos pelo GPEM sobre clima escolar, então ele vai contar sobre a validação, a criação e como que as escolas podem utilizar. É o documento mais acessado da Faculdade de Educação da Unicamp, é uma pesquisa que foi coordenada pela professora Thelma Vinha, da Faculdade de Educação da Unicamp, e então eu vou conversar com o Adriano, que vai introduzir o tema, né, do Papo do Meio-Dia. Depois, a Soraya vai conversar com a professora da Unesp, Patrícia Bataglia, que fez uma adaptação do instrumento para o ensino fundamental 1, né? Ela vai contar como fez isso. E na terceira semana nós vamos conversar com a Elvira Pimentel, que é nossa consultora também, está fazendo doutorado aqui na Faculdade de Educação da Unicamp, e ela é da Bahia, né? Ela vai contar como ela, então, fez, né, a validação desse instrumento na rede municipal e os impactos na Bahia, e os impactos disso na escola. E o último papo, eu e Soraya, porque Thaís está de licença maternidade, vamos abrir para quem quiser contar aí boas experiências sobre clima escolar
vai ser o último papo de março. É isso. Então, a gente agradece. Vamos terminar com a nossa frase de 2021, né? Que juntos nós somos mais, somos melhores, né? E acho que isso envolve todo esse espírito de cooperação, de boas práticas, de trocas, tá bom? Muito obrigada e até o papo, então, de março.